O início, hoje, eu queria fazer uma homenagem, já que esse nosso debate, ele na verdade é praticamente um concurso, né, isso aqui, porque pelo número de pessoas que se inscreveu e pela escolha, né, os critérios todos da escolha e tudo mais, é como se fosse um concurso para participar de um curso, né. Isso significa vários tipos de preocupações das pessoas que vieram até aqui, mas certamente alguma preocupação é comum, que é com a maneira como a cidade é gerida e que significação a cultura tem na cidade, né? E aí, certamente, uma das grandes pessoas que trabalharam muito sobre a cidade, né? E que certamente transformam essa mesa aqui numa grande responsabilidade, porque ela está situada num dos espaços da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é referência e que é vanguarda do grupo antropológico, que ou a questão do índio, ou a questão, e aí claro que a discussão étnica, né, está colocada, ou a questão laborial, né, quer dizer, quais as discussões de classe, né, e do trabalho todo que o museu tem desenvolvido por aí, e ao mesmo tempo na discussão urbana, né, das políticas públicas urbanas e das políticas urbanas e dos conflitos urbanos, né. O que nesse sentido, a homenagem que eu quero fazer aqui é a essa pessoa que hoje faria 68 anos, que é o nosso querido professor Gilberto Velho, a quem eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é uma salva de palmas para ele, né? Pô, desculpem. Não ensaiamos direito. Faltou combinar. Desculpem mesmo. Mas é que de fato é parte da minha fala, né? Já que a preocupação com a cidade, né, não é à toa, que certamente eu trabalho esse contraponto, né, com o Zuenir, que é um grande jornalista que, portanto, fotografa uma situação concreta, e ao fotografar uma situação concreta, a chacina certamente aponta para a cidade, para a partição da cidade, né? Agora, ela não pode se transformar num conceito, né, de um pressuposto de percepção da cidade, porque aí certamente não vai dar conta, ou ao contrário, vai fazer a leitura que não é só politicamente incorreta, não, cientificamente, de todos os setores, né, por dizer, já que existe uma e mesma cidade. Agora, quais as formas que provocou, inclusive, esse curso nosso aqui, né? Quer dizer, que tipo de acesso essa mesma cidade tem, né, às políticas públicas, ao que é público, ao que é comum, que é extremamente importante para percebermos a cidade. Então, nesse sentido, e nessa homenagem ao Gilberto, que será continuada com certeza depois, né, eu queria partir, porque esse panorama histórico, aliás, o nosso mestre chegou, então eu queria que me abençoasse antes de eu começar essa jornada de hoje. Todos nós estamos. Quer dizer, então, o panorama histórico, né, das políticas culturais certamente nos levaria a um curso de várias, né, as pessoas vão contribuindo com essa expressão do comum, né, enquanto a hora que eu for dizer para vocês, aí eu coloco aqui também e já vai ampliando, né, a fala.
Então, nessa dimensão, que certamente a gente não cair na tentação de como se todas as coisas que nós estamos falando tivessem começado a partir, sobretudo, dos momentos em que tem algum nível de intervenção nossa, né, no espaço público, né, e o que são as políticas públicas, como é que elas estão se dando. Claro que a política pública cultural, ela, desde que a família real chegou no Brasil, já se iniciou uma sistematização mínima de como tratar as políticas culturais. E quando você está falando de política cultural, como já ficou bastante claro ontem, eu estou falando hoje aqui muito à vontade, porque fui absolutamente, né, todo o caminho foi preparado pela Adriana aí. Então, no caso, aqui nesse mesmo espaço, com todos nós debatendo. Nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas indicações desse processo histórico, porque certamente, a partir também da minha prática na gestão pública, que antes de ser aqui o chefe da representação do Ministério no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, eu assessorei o ministro Gilberto Gil por algum tempo em Brasília. Então, a construção das políticas culturais, né, a partir, né, do governo Lula, eu certamente tenho uma participação bastante grande, e isso certamente abre um diálogo importante aqui nosso. Então, eu queria partir de dois exemplos. Há uma cidadezinha, um município que faz limite, eu já pertenci, mas faz limite hoje com o bairro chamado Monjolo, ou Monjolinho, que é um bairro rural onde eu nasci, e que fica bem no limite de 3 municípios, de Silvianópolis, mas que a boca pequena é chamada Santana, porque é sempre assim que se chamou, porque inclusive é padroeira do município, né? E um outro município que foi criado depois, que é Espírito Santo Dourado, mas também a boca pequena é chamado de praia, né? Quando quiser, a Praia do Melado, que foi assim um dos espaços de um rio onde havia um engenho, onde o melado era uma das melhores coisas que tinha. Então, esses 2 municípios que fazem quase limite com esse bairro onde eu nasci, do lado, pertencendo, quer dizer, limitando também com Pouso Alegre, que aí já é uma das cidades maiores lá do sul de Minas, né? Entre Poços de Caldas, Itajubá, Três Corações, Três Pontos, essa região, né? E aí, lá, além de eu ter iniciado, e certamente o que me apontou diferentes formas de opções posteriores, é ali que eu me tornei folião de reis, com a folia rural, né? E que faz a jornada mesmo dos dias todos, né? Desde o 25 de dezembro até o 6 de janeiro, grande parte das vezes emendando mesmo, né, passando, quer dizer, com os jantares que quase se transformam em festa, porque as pessoas recebem muito bem, e depois certamente é um arrasta-pé ainda para terminar e tal. E uma cidade, e Santana, ou Silvianópolis, tem uma festa há 235 anos, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário, a festa do Rosário, que é dessas formas assim muito interessantes da resistência popular, né? E da cultura brasileira, né? Que é a festa da Congada, e com a tradição de Moçambique, mas que por muito tempo na história, como nós já vimos aqui, as várias etnias afro-indígenas, etc., que eram as reais daqui, eram perseguidas, né? Não tinham como desenvolver, ou as suas formas de expressão eram tidas como uma agressão às relações
dominantes, fossem da religiosidade, fossem da política, das diferentes formas. Então, Nossa Senhora do Rosário é a que é escolhida para ser a padroeira daquela festa, e a festa dos 3 dias com no mínimo 15 a 20 termos de congos de diferentes tradições, não só do município, mas da região, que durante os 3 dias fazem o ritual pelas ruas da cidade, e é a festa do ano onde o município e a cidade todos participam. É a maior festa que você tem no ano, e grande parte dessa história com aí o comércio todo, com as barraquinhas todas, com todo mundo que quer. Antes, claro que era de roupa ou das coisas mais simples e tal serem vendidas. Hoje, certamente, as novas mídias todas estão presentes para vender todas as coisas mais contemporâneas possível do ponto de vista tecnológico também na cidade. Mas perpassa esse tempo todo, né? Imagina, de 235 anos, que fatozinhos mínimos, né, na história do mundo, né, foi acontecendo, né? Quer dizer, da Revolução Industrial a Revolução, né, que criou a União Soviética e Cuba, e as diferentes perseguições das diferentes guerras, da primeira e da segunda, né, e os processos brasileiros, os mais diversos, né, as diferentes ditaduras, ou processos democráticos, e esse grupo está lá até hoje, funcionando, atraindo todo mundo para ali, sem nunca ter ganho um tostão da verba pública. Os festeiros, a cada ano, são indicados, e aí vão de casa em casa, no município inteiro, né? Quem tem um pouco mais de terra, ou se pode dar um bezerro ou não, ou uma galinha, ou dinheiro, ou alimento, né? Porque os 3 dias são de alimentação direta, né? Quer dizer, tem gente que guarda ali o seu apetite e gosto para que tipo de doce é que vai ser feito ali, quais aqueles latões imensos, né, com os doces de ciro, de abóbora, de coco, né, os mais diferentes, com a população inteira participando daquilo ali que foi garantida durante o ano onde os festeiros foram fazendo isso, né? Então, quero trazer esse exemplo e, ao mesmo tempo, um exemplo de hoje, que a administração pública transformou numa política pública, que é o ponto de cultura. Na verdade, isso que eu estou falando de 235 anos atrás, é ou não é um ponto de cultura? Né? Na verdade, os pontos de cultura existem e estão espalhados das mais diferentes formas e tal, e a diferença é que, de algum tempo para cá, quais os pressupostos que levaram a que se visse que as diferentes origens, as diferentes matrizes, elas são portadoras de uma visão de mundo que na perspectiva cultural, e como ontem foi muito falado aqui, quer dizer, essa significação de cultura passa a ser fundamental. Quer dizer, o pressuposto, né, que entende que cultura é quase que evento, vai ter um tipo de tratamento nas políticas culturais. Quem entende cultura como significação, isto é, com ampliação de significados, que te dizem, inclusive, por que as coisas são assim, ela passa a ter uma expressão política real. Ela é uma relação de poder que está estabelecida, e uma relação de poder de tal forma que, se ela é a significação, as relações de poder que dão em administração são uma expressão dessa significação.
Então, cultura, ela é muito mais ampla, inclusive da concepção de que é uma relação política e político-partidária aí mais limitada ainda, né? Quer dizer, e aí, claro, que contradição é essa que, de repente, aí para você pensar em política cultural, cabe dentro de um ministério, de uma secretaria ou de vários que estão relacionados com diversos outros, a mesma pasta, né? O próprio Ministério da Cultura, a criação dele é tão recente, é de 85, né? E depois ele teve um intervalo que ele foi, quer dizer, no governo Collor virou secretaria, onde o Ipojuca, né? E aí a grande contradição, Ipojuca e Rouanet, né? Foram os secretários, né? Não pode ser chamado de ministro, né, na história. E aí, claro que Itamar, logo em seguida, retoma com não só ministério, mas Antônio Weiss passa a ser o primeiro ministro dessa retomada, né? Então, nesse sentido, eu queria aqui colocar para vocês que, além nesse pressuposto de política cultural e, portanto, de concepção política, há essa transversalidade, né? E questões que foram colocadas ontem aqui, de que forma a política pública de saúde está perpassada pela cultura, de que forma a política pública de educação está perpassada pela cultura, de que forma as diferentes políticas estão perpassadas. E por que essa expressão do cultura viva talvez seja uma das formas mais, coloca entre aspas a palavra eficaz, né, pela duplicidade dela, para se trabalhar, então, o que significa uma política pública e por que isso é assumido. Quer dizer, então, nesse sentido, eu queria só retomar uma coisinha, quer dizer, algumas coisas que foram colocadas ontem, e como é que, nessa definição de cultura, e a própria palavra definição, ela é um pouco contraditória com a própria expressão da cultura. Porque a cultura, ela é ampliadora, ela não, tem uma dificuldade muito grande da definição dela, isto é, como é que você contorna os limites dela. E aí basta a gente entrar um pouquinho na forma como, antes da criação do Ministério, você tem um dos momentos do Brasil que é um momento em que pouco se construiu, mais especificamente, a partir do aparelho de Estado, sobre cultura, que se pode colocar talvez entre 45 e 64, né? Como é que esse processo se deu? Porque ele traz a mudança, das maiores mudanças estruturantes do Brasil. Você tem praticamente a passagem do Brasil rural para o Brasil urbano. E com duas coisas assim muito impressionantes e muito próximas. Estradas, né, a concepção do desenvolvimentismo do JK e desse processo, como é que ela está colocada, e a chegada da televisão. Então imagina as duas estradas, né? As estradas reais e a existência da televisão. Então, esse momento, ele relaciona, né, as mais diferentes questões, né, das laboriais, que aí passam a ser como é que os movimentos sindicais precisam se repensar, o que significa os novos polos urbanos criados, e ao mesmo tempo que você entra num novo processo ditatorial. E aí questões que estavam sendo já engrossadas e elaboradas, inclusive, pela sociedade, né? Quer dizer, pelas formas orgânicas da sociedade, né? Como é que a UNE, como é que diferentes articulações levavam aos centros populares de cultura, que movimentos, né, do cinema novo e de diferentes movimentos que estavam sendo trabalhados aí, e que tinham uma interlocução direta
com o período curto da organização política que se estabeleceu naquele momento, inclusive no governo Jango e das questões que foram levantadas aí. Então, nesse sentido, eu queria abrir essa discussão, levando em conta essas questões aqui, trazendo apenas uma questãozinha que eu acho que é importante ser falada, que é o conceito de instituição, já que as relações são institucionais, né? E aí, o que é, quer dizer, a instituição, quando ela fica importante nela mesma, ela acabou. Já me explico melhor, né? Mas por quê? Porque a definição dela está ligada à finalidade para que ela foi criada. Para que existe o partido político? Para que existe o casamento? Para que existe a família? Para que existe? Ela foi criada em função como é que vai se cumprir esse papel nessa relação do comum, do espaço social. Aí, quando a instituição em si é que fica importante, e não a finalidade para que ela foi criada, aí vira casamento de fachada, né? É assim, a coisa mais... E o partido político, quando você acha que ele é que é importante, aí é capaz até, vem a discussão toda de ontem, dos fins justificando os meios, dos meios dos fins, né? E aí, já que ele sabe o que é que precisa ser feito, aí até corrupção, até diferentes formas, né, que não são as mais adequadas, podem justificar, como o próprio Antônio Carlos tinha levantado ontem, né, aqui. Então, essa visão, essa leitura institucional, ela é importante demais para se trabalhar essa questão de como é que a gente vai chegar e, de fato, em política pública, né? As políticas culturais, elas já indicam que é o aparelho de Estado que está pensando, né, e criando, seja regulando, seja executando formas de como é que as verbas vão chegar, né, nos diferentes espaços, como é que a finalidade para que ele foi criado vai ser realizada ou não. Agora, isso é consolidado com a chamada política pública. Porque política pública, ela só é real, só é pública mesmo, se tiver o protagonismo da sociedade, se tiver o protagonismo da população. Agora, como que é esse protagonismo? É a grande possibilidade e percepção que nós temos que ter. O que é a chamada sociedade organizada atuando? Quais são as diferentes formas de organização da sociedade que possivelmente não estejam ainda percebidas como sendo também formas orgânicas da sociedade. Então, há um desafio enorme, porque, como já foi muito falado aqui antes, você pode, com isso, trazer desvios imensos na própria discussão da coisa pública e do comum, né? Então, nesse sentido, o grande desafio que está colocado qual é o pressuposto institucional da forma de Estado que naquele momento está estabelecido. Se é o Estado democrático, o Estado democrático ainda tem uma dimensão amplíssima entre o que é Estado mínimo e que se coloca dentro da concepção da democracia, né? E o Estado cidadão, o Estado com a participação mais direta da população. Então, que pressupostos, né, são esses? E como é que é a convivência da existência no mesmo modelo dessa amplitude, né, de relações existentes que são pressupostas também na sociedade. E aí, claro que a gente precisa de um cuidado muito grande, né, com o significado que cada palavra que é usada para você classificar ou entender, ela vai adquirindo, né? Quer dizer, eu fiquei imaginando ontem a própria expressão que é bastante usada, o complexo, né? O complexo do Alemão, o complexo da Maré, o complexo da Tijuca, diferentes complexos e tal. Quando ele é trabalhado a partir desse pressuposto da fragilidade, como você colocou ontem aqui, né? E, via de regra, os meios de comunicação trabalham com essa visão, né?
Quer dizer, se você mostra 15 minutos dentro do Jornal Nacional, da parte mais ligada com a fragilidade que, portanto, está o crime, e volta-se mais para a favela, está produzida no imaginário que a favela não só é violenta, mas ela é a causa da violência, né? E aí inverte-se completamente a possibilidade de compreensão da cidade. Por quê? Porque o que é violência mesmo é a existência em si da favela. Que pressupostos são esses? A existência de uma cidade, que estrutura é essa, que ao mesmo tempo que você tem toda a demanda que é laborial, que é da existência do cotidiano da cidade, mas ao mesmo tempo você tem grande parte da cidade que o sujeito dela, né? No sentido da sua existência, essa grande parte da cidade que é central na construção do cotidiano da cidade, como é que funcionam as fábricas, como é que funcionam os supermercados, o que o trânsito, né, e todo o transporte, como é que ele é trabalhado, como é que nas próprias casas, né, toda a discussão agora contemporânea, que é lá tão anterior, né, sobre a empregada doméstica, né, e todas essas questões, elas colocam essa parte toda da população, que é a demanda não só urbana, mas a demanda sistêmica da existência desses grupos todos. No entanto, na hora do acesso à coisa pública, seja estatal, governamental ou privada, ela é deixada absolutamente de lado. E aí, por isso, tem essas questõezinhas, né? A ideia de complexo. Né? Na verdade, é um conjunto que, no caso da Maré, tem 19 favelas diferentes, né? Com origens diferentes, com tradições diferentes, e vai para o Alemão, e vai para a Tijuca, e vai para os mais diferentes espaços e tal. Esse conjunto chamado de complexo pode ficar com essa percepção mais negativa, inclusive porque dificilmente alguém daqui, quando ouviu falar de qualquer coisa que aconteça na região de Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon, falou de lá como complexo Zona Sul. Já ouviram alguma vez falando assim, né? Quer dizer, na verdade, teríamos essa mesma possibilidade de percepção. Só que aí você já está falando daquilo que é o pressuposto de cidade. E como nos outros espaços esse pressuposto não pode ser colocado, aí você trabalha, inclusive, um outro problema que tem ambiguidades, que é chamar, por exemplo, o tráfico de drogas de poder paralelo. Poder paralelo é o poder instituído que age paralelamente. Aí, claro que milícia, aí tem várias, né, expressões na cidade que são o poder paralelo. Mas quando você vê, por exemplo, na ocupação do Alemão, aí aquela, né, parecia assim imagens de guerra, né, e dessas clássicas, como é que um tanto de gente, quer dizer, na verdade, claramente era colocado ali os bandidos, né, como se, né, fosse ali, que na verdade eram de pequenos negociantes a médios ou a negociar operários menores, né, que estavam, por quê? Porque tratam de uma demanda da cidade que está entre a terceira economia do mundo. Né? Então, como não tratar dessa forma? Né? Quer dizer, e aí, como se fosse parte do próprio poder público, que aí age paralelamente, substituindo aquilo ou trazendo aquilo que o próprio poder público não traz. Mas, enfim, certamente tem uma visão, no mínimo, polarizadora nisso que eu estou colocando para vocês. Mas, de qualquer forma, paralelo mesmo, além da milícia, é quando você passa em qualquer lugar, isso vai mais pelas periferias, favelas ou periferias urbanas mais distantes, e encontra o centro social, deputado tal, ou vereador tal, ou senador
Então, existem essas coisas por aí, não existe? Né? Imagina, são pessoas que foram eleitas exatamente para fiscalizar e para exigir o cumprimento do poder público do acesso que todas as pessoas têm o mesmo direito dos que moram em diferentes lugares da cidade, seja para a educação, né? Então com relação à escola, com relação à saúde, com relação à cultura, tem até centros culturais, às vezes, né? E aquilo ali é transformado para aquela pessoa que está ali, não só em moeda de troca para moradores dali, mas moeda de troca para o conjunto da cidade, porque aí a cidade vai dizendo, esse cara está ajudando a diminuir os riscos para nós, né, nessa história. É paralelo ou não, né, esse tipo de coisa? Isso era exatamente, e às vezes, né, você tem isso, por que será que culturalmente você tem colocado isso, inclusive, como bandeiras, né? Pessoas que fazem a maior propaganda desse processo na hora da propaganda eleitoral gratuita, essas coisas todas e tal. Então, eu acho que tem um conjunto aí que está relacionado, por exemplo, com outra ambiguidade, né? Coloquei essa do poder paralelo, mas tem algumas palavrinhas que me dão um certo arrepio quando eu ouço muito, né? Inclusive essa da exclusão e inclusão. Ela é muita moeda de troca. Você está falando de inclusão de gente que não foi excluída, ela nunca teve nesse processo, e que não vai ser também incluído, não, quer dizer, vai receber algum tipo de coisa que vai mantê-lo ainda fora daquilo que é a estrutura real das relações que pode, né, que ele tem direito na história. Quer dizer, então aí você entra nessa discussão, nesse pressuposto da cultura como direito, das expressões reais da cidade que precisam ser completamente trabalhadas e percebidas de uma forma mais clara, né? Quer dizer, a outra palavrinha que me dá medo também quando eu ouço é assim, tolerância, né? Alguém aqui gostaria de ser tolerado por alguém? Quer dizer, e ela é colocada como se fosse uma grande saída do ponto de vista, inclusive, democrático, né? Quer dizer, você ter passeatas ou as coisas todas, né, em função contra a intolerância, né? Então, na verdade, ou você está discutindo é uma outra questão, é a liberdade. Pela liberdade da prática, para que todas as pessoas pratiquem aquilo que é identificado para eles, né? Quer dizer, então ela, na verdade, está falando de um tipo de dominação. Quer dizer, quando você tolera, porque um é mais importante que o outro, um é mais forte que o outro. É uma reprodução da relação de dominação. Assim como várias e várias outras conceitos e palavras que podem ser usados, e aí estamos dentro da discussão da significação das coisas. O que significa as mais diferentes relações que a gente estabelece no dia a dia. E aí é claro que, a partir disso, você tem expressões que são expressões em diferentes linguagens que vão ser trabalhadas, né? Da literatura, à música, aos mais diferentes possibilidades que possam garantir que não é a partir da relação de dominação que ela se estabelece, né? Porque na verdade essas ambiguidades todas, elas são reforçadas pela política pública também de comunicação. Quais são as formas de acesso dos mais diferentes meios de comunicação? E nessas formas de acesso você vai ter reproduzido essas relações que são relações de fato com muita simplicidade, né, dominadoras, né, nessa interação. Então nesse sentido eu queria assim até propor que vocês nessa discussão
das políticas culturais históricas, eu vou indicar aqui para vocês apenas 3 fontes. Uma delas é Políticas Culturais, Reflexões e Ações, contraditoriamente publicado pela iniciativa privada, Observatório Itaú Cultural. Políticas Culturais, Reflexões e Ações. Aí tem uma reflexão, claro que... Tem na internet. Hã? Eles disponibilizam essas publicações na internet, do Observatório Internacional. Pois é, o Observatório, então, como a Adriana está dizendo aqui, disponibiliza na internet, então as pessoas têm... Quem organiza inscrições e tal, pode escrever para lá pedindo, porque eles mandam gratuitamente. E porque essa é uma parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, uma instituição pública, e uma das instituições que certamente, assim como você tem IBGE, você tem diferentes instituições públicas com credibilidade, a Casa de Rui é onde esses debates todos se dão de forma, a partir de pesquisas, a partir de seminários com as mais diferentes intelectuais e atores públicos participando, né? Tem uma outra aqui, Cultura e Transformação. Políticas, o subtítulo é Políticas e Experiências Culturais, que é organizada por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a editora da casa, mas como se vocês estivessem escrevendo o e-mail, então é da casa junto. E aqui também tem certamente uma das boas fontes. E aí uma série de textos, né, da coleção Textos Nômades da Fundação da Casa Rui Barbosa, o número 2 dos Textos Nômades, que é exatamente Políticas Culturais no Brasil, História e Contemporaneidade, né, que é a proposta que foi feita aqui, né? E claro que eu seria sempre às 3 horas para mim. Eu seria um professor pós-moderno se eu estivesse trazendo para cá a tela e você estivesse com todas as datas, todas as coisas aí. Mas como eu acho que eu sou pós-contemporâneo, que eu quero que a palavra e o pensamento dialoguem assim no olho, eu prefiro trabalhar ainda dessa forma, o que não significa que eu esteja dizendo que não deva trabalhar com a outra, né? É uma questão só de como... Então, nesse caso, você tem, por exemplo, uma cronologia que está sendo trabalhada, né, nesse grupo, a partir desse seminário, desde 1937, desde a consolidação do SFAM, não é nem o IFAM ainda, é o Serviço, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, lá em 1937, a criação do Conselho Nacional de Cultura, veja bem aonde está. Lá atrás, que intelectuais ou que grupos são esses? Claro que aí você tem algo extremamente ambíguo, né? Porque dependendo da força política que está no poder, que convites são esses, ou que formas são essas de criação do conselho, né? Aliás, nesse sentido, eu acho que interessa a todo mundo que está aqui, esse mês vai ser finalmente criado oficialmente o Conselho Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Foi colocado isso publicamente ontem lá no João Nogueira, né, o Imperato, no MEIA, quando foi também anunciado 175 milhões para os editais, tanto de pontos e pontões, como das linguagens do teatro, do circo, e claro que o cinema tem uma outra
conformação nisso, porque pela história antiga aqui, que papel o cinema tem, né, nessa história. Mas então, quer dizer, aí que vem até dessa criação do Conselho, e que é retomado em 66, né? O Conselho Federal de Cultura, na criação do Instituto Nacional de Cinema. Quer dizer, aí você faz, né? Claro. E aí, claro que esse aí passa a ter uma participação direta, sim, porque o poder que tem a indústria do cinema, ele compete muito diretamente com o poder que está instituído, ou ele apresenta ali questões mais importantes, né? Então, apenas citando essas pequenas coisas, que teve um momento da transformação do IFAM no IFAM, né, que coincide com criações de instituições, fundações, né, ainda não no Ministério da Cultura, mas através do Ministério da Educação, né, como é que vão sendo criados. O lançamento do Plano Nacional de Cultura vem lá de 75, né? E é claro que agora está uma retomada desse processo a partir de que níveis, né? Quer dizer, em 79, aí Aloysio Magalhães assume a presidência do IFAM, e aí são fundados uma só instituição, né? Que é o Programa de Cidades Históricas e o IFAM, né? São as duas instituições. E 80, já vindo para cá, você tem a criação. Aliás, nesse aspecto, acho que é importante a gente trabalhar um pouco isso. Como é que, tanto nos movimentos autoritários de Estado, como nos democráticos, você tem um interesse do uso da cultura. Quer dizer, então, o que é você trabalhar a cultura daquilo que ela de fato significa na realidade, das expressões de poder e de significações, e o que significa enquanto legitimação do aparelho existente, né? E aí, claro que algumas iniciativas foram tomadas, né, de Médici, a Geisel e tal, que lá tinham, e aí, ao mesmo tempo, para combater o papel que a cultura de resistência estabelecia, né? Quer dizer, como é que, através do teatro, da literatura e do cinema e de diferentes expressões, aquilo que estava sendo vivido no Brasil estava podendo ser conhecido, inclusive, sobretudo, pelo mundo, né? E que tipo de pressão podia ter de volta, né, nessa disputa, né, que estava se dando. Então, nesse sentido, eu queria aí dizer que quanto mais a política pública foi estabelecida no sentido da participação real da população, e aí eu quero até me lembrar de uma coisa, né? Quando o Antônio Carlos falava ontem do SUS, né? Quer dizer, o Ministério da Cultura estabeleceu várias, quer dizer, você já está na terceira conferência, né? E como é? Então tem uma outra expressãozinha que eu gostaria que a gente trabalhasse um pouco, que é a chamada gestão territorial. O que é, para onde que as verbas precisam ir, qual é a forma facilitadora que vai da União para o Estado e para o município, porque na verdade essa é a forma mais... por quê? Porque a população está toda no município, você não tem população na União ou no Estado, né? E mesmo a verba que está no Estado, para ser redistribuída, ela tem que ir para os municípios. E aí, nós vivemos um processo, assim, na pele, lá no governo Lula, e quando Lula chama Gilberto Gil para o Ministério da Cultura, que no início tem uma resistência, né? E eu devo dizer para vocês aqui que é o gestor público mais competente e o melhor gestor público com quem eu já trabalhei a minha vida inteira se chama Gilberto Gil. Porque pelos pressupostos que estão colocados, que visão de cultura, que visão
de expressão da população e quais são as medidas ou quais são as políticas que têm que ser estabelecidas para que os que nunca tiveram acesso tenham de fato esse acesso, que você possa chamar de política pública. Então, nesse sentido, acho que quanto mais fortalecida tiver a política pública, tanto mais condições você tem para pautar o que o mercado, o que todas a propriedade privada, as entidades privadas tem como encaminhar as coisas, né? Porque quanto menos participação você tem, ou quanto menos democráticas são as relações, quem pauta a gestão pública é a iniciativa privada ou o mercado, né? Basta dar uma olhadinha no ECAD, basta dar uma olhadinha em algumas expressões que nós temos aí no nosso cotidiano. Então, nesse sentido, eu quero, claro que tinha muita coisa ainda que eu queria aqui conversar com vocês, mas certamente vamos conversar nas questões todas que vocês vão estar colocando. Mas eu queria trabalhar ainda um minuto, porque junto, como é que a cultura viva não é algo isolado que foi proposto pelo Ministério da Cultura no momento de retomada em que é preciso quebrar uma lógica que está estabelecida do acesso às verbas da cultura estarem muito mais no método do balcão. Isto é, se você não tem formas institucionais definidas desse acesso, aí quem tem mais poder é que chega mais perto. E o mais poder ele está certamente relacionado com a visibilidade. A visibilidade que você adquire através dos meios de comunicação, né? Então é preciso ter critérios. Agora, para isso, certamente você, ao mesmo tempo, tem que estar falando da necessidade do Plano Nacional de Cultura, e aí, claro, que os planos estaduais e municipais, do sistema, né? Para ter as verbas, quais são as políticas que estão sendo trabalhadas, né? Quer dizer, se não tiver estabelecido isso, quer dizer, esse foi o mote, né? E aquilo que todo tempo que eu tenho esse orgulho de poder passar aqui, jamais alguém se escondeu de qualquer grupo ou de qualquer grande quantidade de pessoas que tivessem interessadas em discutir a cultura. Quer dizer, mesmo que você tivesse posições que fossem diferentes, elas tinham que ser debatidas e tiradas desse processo. Claro que então isso, as conferências acabam sendo um espaço importantíssimo, né, para a definição das metas e como é que o plano e o sistema vão ser trabalhados. E aí, claro que junto com isso, a rediscussão do orçamento, né? Porque você tem algumas experiências desse processo das políticas públicas que contribuíram um pouco, que não só na cultura, mas mais amplamente. O que significa o chamado orçamento participativo? Quais que são as formas, né, até que ponto pode ser desenvolvido isso em experiências anteriores, em municípios e tal, né? E ao mesmo tempo que você trabalha isso, você tem que estar intimamente relacionado com as outras instâncias de poder, do poder público. Como é que na Câmara de Vereadores, como é que na Assembleia Legislativa, como é que no Congresso Nacional, essas questões todas vão estar colocadas. E aí, então, toda a batalha nossa foi de como é que você consolida que Lei Rouanet. É preciso de Lei Rouanet? Claro que na nossa concepção não é a Lei Rouanet, ela não é parte do orçamento, mas diante do processo que você está vivendo, de orçamento distante ainda daqui do mínimo, né, que você, para uma leitura de cultura mais ampliada, né, e aí, sobretudo, para o acesso da maioria dos grupos, né, e daquele que eu disse lá no início, de 235 anos, que nunca teve um tostão do poder público, né, e como é que você, ao ter acesso ao poder público, ter verba, você não está devendo
para aquela instituição que fez. Quer dizer, é um direito que você tem, como é que a partir desse direito você tem que ter liberdade do uso dessa verba, né? Então, nesse sentido, acho que a gente conseguiu colocar no Congresso Nacional como é que o acesso à Lei Rouanet, como é que ele tinha que ser facilitado. Das questões que vocês levantavam, que foi levantada também aqui por vocês ontem, eu fiquei me lembrando de dois exemplos, né? Um deles é que você, além de trabalhar com editais, e aí, claro, que edital foi a forma que nós criamos, foi quase uma nova cultura, porque eu cansei de vir, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, com o secretário de Cultura do Rio de Janeiro, que era o nome de, não sei se é Amendoeira, Macieira. E que de jeito nenhum recebia as verbas que estavam destinadas para cá, porque receber isso seria botar o que no bolo mesmo, né? A cereja no bolo. Quer dizer, então a lógica era a lógica da disputa quando a instituição ficou importante em si mesma. Né? Não tinha de jeito nenhum, mas a finalidade, quem tem que ter acesso a essas verbas é a população. E aí, como não tinham, uma das formas que a gente encontrou da população ter esse acesso direto foi criar editais, porque o edital concorre quem quer. Né? E aí, de repente, você chegava, o Rio de Janeiro, claro que é muito maior, mas você chegava em Angra ou em outros lugares que essa mesma coisa acontecia, e aí o prefeito e vereadores e todo mundo via que todos os setores da cultura estavam tendo acesso às verbas e estavam produzindo conferências, e começaram a chegar e a ver como é que fazer. Um percentual enorme, de mais de 20% no Brasil, criaram secretarias de cultura nos seus municípios. Não existiam, eram instituições, fundações ou qualquer coisa assim perto. Né? Isso foi uma experiência concreta que você vive, que tem a mudança ou não da forma institucional que você tem, onde o direito é que tem que prevalecer, ela tem que ter, de fato, o protagonismo da sociedade. Então, nesse sentido, acho que trabalhar com políticas públicas, você tem que trabalhar, e aí tem, inclusive, contradições enormes. Né? Você tem uma das formas de discussão de política pública hoje, eu encerro com esse exemplo, a grande polêmica que é colocada contraditoriamente pelos meios de comunicação, criticando o assistencialismo. Nós não estamos vivendo isso, né? A grande crítica, mas então está dando dinheiro para os pobres, no Bolsa Família, né? Essa história e tal. E aí, não sei se todo mundo viu, há poucos dias, né, aparece na capa de um dos grandes jornais do Rio Globo, a fotografia de uma moça que tinha devolvido o cartão. Né? E aí, por ali, né, como se a moça que... Só que a matéria estava falando de uma coisa já bastante antiga, que era 1.700.000 famílias que tinham já devolvido. Que processo é esse que tinha sido... Quer dizer, então, o que é essa relação daqueles que não têm direito? E aí, teve uma intervenção muito direta nessa discussão da gestão territorial, que é da pessoa, ela participar diretamente, e como é que ela participando diretamente, ela vai percebendo a importância pública daquilo que individualmente ela está recebendo. Quer dizer, o cartãozinho com a verba não é a primeira-dama ou o deputado tal ou o prefeito tal que vão distribuir, é chegar direto. E o que isso significa, por exemplo, na mudança da circulação, do ponto de vista econômico e financeiro, do pequeno município ou dos diferentes espaços onde grande parte das pessoas que ali moram nem ali gastam, porque às vezes gastam no grande centro ou fora do país. Mas quem recebe R$80 ou esse dinheiro ali, que é ali que circula, é um número grande de pessoas. Então essa relação, seja com a saúde,
do local, que já em vários e vários municípios já tem experiências, né, e pesquisas que já colocam isso e tal, que você tem um médico de família, você tem a prevenção com relação, para que não tenha que trabalhar com essa loucura da saúde curativa, né, do hospital, e depois que você está doente é que tem que ir. Como preparar isso? Essas questões estão em curso, certamente em função, o que não significa de jeito nenhum que eu esteja aqui dizendo que isso já é a prática que no Brasil já definiu as novas relações e tal. Eu só estou dizendo que dentro das contradições do que é você ter acesso direto àquilo que você tem direito, que a escola, o transporte, a cultura, né? Claro que o próprio Vale Cultura certamente está dentro já dessa, se você não lê a partir dessa perspectiva, aí a TV a cabo e todas as coisas seriam prioritárias na história, porque aí quem ia pautar era o mercado, né, nessa história, né? Quer dizer, então, enfim, acho que tem várias questões que eu levantei aqui. Eu não fiz possivelmente a sistematização toda do que eu queria trazer, mas eu acho que do ponto de vista do que é política pública, de como é que nós podemos dizer, o que a cultura significa aí dentro, que as políticas culturais que nós foram colocadas, acho que eu pude trazer aqui alguns elementos e agora me colocar à disposição para o que vocês quiserem conversar e discutir, né?